As duas primeiras palavras dizem o quê? E Deus. Só isso aí. Pode se assentar. E Deus. Se você olhar para esse texto e você eliminar as mãos, ainda sobra muita coisa ali. Se eliminar Paulo, ainda fica muita coisa ali. Se eliminar maravilhas extraordinárias, ainda tem muita coisa ali. Mas se eliminar Deus, o que acontece? Não é verdade? Então, o centro de tudo é Deus. O centro de tudo é Deus. Então, eu quero, nos minutos que tenho aqui, conversar com vocês um pouco a respeito desse Deus que faz maravilhas. Nós estamos começando a semana de oração e como é lindo ver a De Família vivendo esse tempo de avivamento, conforme o nosso pastor já falou, né? Irmãos, que coisa linda nós estamos vivendo. Então, já que estamos na semana de oração, eu queria falar um pouco sobre Deus. Mas para falar sobre Deus, eu estava pensando o que é oração. Tem um escritor chamado Al Martin, e ele disse que oração é a apresentação da minha incapacidade para Deus. E ele está certo, porque se nós não reconhecemos a nossa incapacidade, nós terminamos não orando, não é verdade? Então, o que é oração? Oração é exatamente isso, a apresentação da minha incapacidade diante de Deus, do Deus que faz maravilhas. Há uma observação nesse texto que oração é um encontro entre a impotência humana e a plena potência divina. Olha que coisa linda. Eu chego para Deus dizendo, não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Aí Deus diz, eu sou tudo, eu tenho tudo, eu posso tudo. Ó, não é lindo isso? Não é lindo isso? Max Lucado, ele escreveu que na oração, o poder não depende de quem faz, mas de quem ouve. Porque quem faz a oração, já está claro, não pode nada. Mas aí ele ora para um Deus que pode tudo. E isso é realmente maravilhoso. Aí nós pensamos, bom, e quem é esse Deus que nos ouve? A Bíblia o apresenta como um Deus soberano. Mas há um problema aqui. E eu acho que ainda hoje a igreja, não a De Família, a igreja de uma forma em geral, compreendeu pouco a ideia da soberania. Há um escritor cristão chamado Andrew Murray, e ele disse que a maior parte das igrejas não sabe que Deus governa o mundo por meio das orações dos santos. Então há um Deus soberano, que se entra, que invade as engrenagens da história em resposta ao seu povo. Eu não me esqueço de um livro do irmão André, aquele missionário chamado Contrabandista de Deus, que invadiu o cinturão de ferro da Rússia, da antiga União Soviética, evangelizando. E ele escreveu um livro dizendo, e Deus mudou de ideia porque o seu povo teve a coragem de orar. Olha, Deus mudou de ideia porque o povo de Deus teve a coragem de orar. Deus mudou de ideia a nosso respeito quando nós decidimos abrir caminhos novos para dentro da vida. Orando aqui hoje eu me lembrei, pastor Oséias, quando o senhor trouxe a proposta de comprar um terreno, e considerando as nossas finanças, eu disse, meu Deus, como isso será possível? E naquela oportunidade eu tive a chance de trazer aqui um devocional, e eu citei um texto dizendo que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós não estávamos pedindo a Deus a terra e a plenitude, estávamos pedindo apenas um pedaço de terra para edificar uma casa, onde o nome dele será glorificado. E qual não é a nossa surpresa ao perceber que no dia 10 de julho, esse terreno estará pago para a glória de Deus. Qual é a sua impotência? Qual é a sua incapacidade? O que é que inquieta o seu coração? Porque Deus
E Deus ainda é soberano. Pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Bom, mas então, tem gente que não entende a soberania e não ora. Ela ora, aliás, não ora, pensando, se Deus é soberano e sabe de tudo, por que eu vou orar? Aí ela deixa de orar. E tem gente que não ora com medo do não. Sabia? Tem gente que não ora com medo do não de Deus. E o Frederick Meyer disse, a grande tragédia da vida não são as orações não respondidas, mas são as que nunca foram feitas. Se você orar, Deus pode te responder. Mas se você não orar, Deus também não fará nada. E eu estava olhando aqui uma afirmação hoje do Thomas Brooks. Ele disse que Deus não quer ouvir apenas as nossas palavras, Ele quer ouvir o nosso coração. E se o coração é mudo, Deus se faz de surdo. Não é lindo isso? Então Deus quer corações que falam, porque a oração é expressão da alma. Ele não presta muita atenção às coisas que nós falamos apenas. Deus está aqui hoje para sentir seu coração. Deus está aqui hoje para sentir o seu coração. Deus está aqui para sentir o seu coração. Aí você vai dizer, pastor, mas se Deus vai sentir o meu coração, eu só tenho fraqueza, medo, inquietação e temor. Como Ele vai me ouvir? Aí eu vou citar aqui o Charles Spurgeon. Ele fez uma declaração linda sobre oração. Ele disse assim, se você se entrega à oração, estribado no seu poder, nada obterá. Então, apresente a Deus sua fraqueza e você prevalecerá. Quer prevalecer com Deus? Não chega batendo no peito, dizendo, eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, infiéis, e nem ainda como essa porcaria desse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu devolvo o dízimo de tudo quanto possuo, eu tenho mérito, dá aqui a minha bênção, porque eu sou merecedor. Bateu no peito, se exaltou, volta para casa sem nada. Mas aí o Senhor está olhando um que não tem coragem nem de olhar para o céu. Não consegue nem olhar para o céu, porque talvez as lutas, as angústias, os sofrimentos, as inquietações. E ele apenas disse, tem misericórdia de mim, pecador. E ele prevaleceu, por quê? Porque na batalha da oração, Deus resiste aos soberbos. Você não será abençoado hoje pelo teu mérito, mas será abençoado dizendo, Deus, nós não temos, nós não podemos, nós não somos, mas lembra do teu filho que morreu a minha morte, que assumiu o meu lugar e que rasgou essa cortina que nos separava, e agora nós podemos entrar com ousadia, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito do Senhor. Você quer vencer na oração? Não há melhor argumento ante o amor divino que a fraqueza. E a fraqueza é reconhecer que nós não podemos nada. Oh, meu Deus. A gente caminhar aqui para conclusão, e eu aprendi ontem com o pastor Josué, quando falar que vai terminar, termina, né? Glória a Deus. Tem um escritor cristão chamado Bob Sorg. Ele disse que as coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Vou repetir, vocês entenderam?
As coisas não mudam, pastor Barbosa, quando eu falo com ele. Mas elas mudam, pastor Oséias, quando ele fala conosco. Nós temos uma igreja que aprendeu a andar ouvindo a voz de Deus. Nós temos um pastor que é um homem crente, um homem que ora, e que às vezes, até para colocar a gente aqui para fazer o devocional, ele ora. Ele ora, irmãos, para colocar alguém no departamento, porque a gente entendeu que as coisas com Deus caminham com a oração. As coisas não mudarão quando nós falamos, mas mudará quando Ele falar. Bob Sorg diz, as coisas não mudam quando eu falo com Deus, as coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Quando Deus fala, o universo passa a existir. É interessante, lá em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus. E como Deus criou? Lá em Hebreus diz que Ele criou pela sua palavra criadora. Olha, Deus disse, haja, 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 haja. E a partir do poder da palavra de Deus, o mundo veio à existência. Basta uma palavra dEle, basta uma palavra dEle, basta uma palavra dEle. E tudo muda. Eu creio que nessa noite Deus tem liberado uma palavra para nós. Esse Deus que faz maravilhas a partir das mãos de Paulo, Ele tem poder. E o poder de Deus está firmado em seu pleno conhecimento. Salmo 147, 5. O salmista disse assim: grande é o nosso Senhor, ou nosso Deus, e grande em poder. Aí ele diz assim: o seu entendimento é? Me ajuda, o seu entendimento é? Então o nosso Deus é grande. Não, nosso Deus é grande. O poder dele é grande. E o entendimento dele? Lendo esse texto, Deus me fez entender que o poder desalinhado do entendimento, ele gera o caos, ele gera a tragédia. Nós vimos grandes massacres na história da humanidade por causa do poder, e que não tinha o conhecimento. Mas Deus, Ele tem, Ele é grande, o poder dEle é grande, mas o entendimento dEle é infinito. Sabe o que isso significa? Eu trago aqui uma fala do Dr. William MacDonald. Nossa vida não é controlada por forças impessoais, como o acaso, a sorte ou o destino, mas por um Deus maravilhoso e pessoal, que é amoroso demais para ser insensível à minha dor e é sábio demais para errar. Edivardes falou um dia numa pregação a respeito de alguém que viveu uma tragédia. Como você vai lidar com isso? Bom, eu preciso crer que ele não erra. E ele não erra, por quê? Porque o entendimento dele é... Você hoje pode não estar entendendo. Sábado nós tivemos uma peça aqui no culto dos jovens que até agora está gritando no meu coração. E creio que no coração de muitas pessoas. Nós queremos pular as fases, nós queremos queimar as etapas, nós não entendemos o processo e queremos que Ele haja no nosso tempo, mas não será no nosso tempo, porque Ele é grande, o poder dEle é grande e o entendimento dEle é infinito. Ei, confia em Deus. Pode dizer para quem está do seu lado, confie em Deus. Diga, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Então o poder de Deus está firmado no seu conhecimento. E aí deixa eu dizer uma outra coisa. O poder de Deus, além de estar firmado no conhecimento de Deus, Ele também é acionado pela vontade. Tem muita coisa aqui, gente, nesse texto.
Salmo 115, 3, o nosso Deus está nos céus. Se a mídia puder nos ajudar aí, 115, 3, mas o nosso Deus está onde? Não, vocês estão desanimados demais. Nosso Deus está, e Ele faz o quê? Faz tudo que lhe agradou ou que lhe agrada. Você quer que Deus te abençoe? Quem quer, levante a mão aí. Você quer que Deus te abençoe? Levanta a mão assim, diga eu quero. E como é que Deus vai te abençoar? Se Ele se agradar. Então agrada o coraçãozinho dEle. Agrada o coraçãozinho dEle. E o poder dEle será acionado para te abençoar. Salmo 135, 6. 135, 6. Aqui o salmista, ele vai dizer uma outra coisa. Tudo que o Senhor, o que Ele quis, Ele fez. O que Ele quis, Ele fez. Então a questão, gente, é Ele querer. Se Ele quiser, Ele fará. Se Ele quiser, Ele fará. Aí diz, mas onde? Onde que Ele faz? Quando Ele quer, Ele faz. Ele faz isso onde? Só no céu. Só no céu. E lá está no plural, é nos céus. Ele comanda tudo isso lá para cima, nos céus. Mas na terra Ele não faz não, né? Faz na terra também. E nos mares Ele faz. E lá no abismo, onde ninguém vai, onde ninguém pode te ajudar, se Ele quiser, Ele pode. Mas Ele só pode em um abismo, né? Tem abismo que Ele não pode não. Abismos, está no plural. Então não tem nada, nenhum abismo é capaz de impedir o que Deus quer fazer na sua vida. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Eu leio o último texto e paro por aqui. Primeira epístola de João 5, 14 e 15. O que é que a gente tem que fazer? Agradar a Ele, identificar a vontade dEle. Olha o que é que João disse aqui. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, o problema está aqui. O problema está aqui, segundo a sua vontade. Segundo a vontade de quem? Segundo a vontade de quem? Segundo a vontade dele, Ele nos... O que você está pedindo é da vontade dele? É da vontade dele, pastor Oséias, pagar o terreno? É da vontade dele construir essa casa de oração com estrutura para a gente estremecer essa cidade? É da vontade dele você ser promovido no emprego? É da vontade dele a porta do emprego se abrir? É da vontade dele você fechar esse negócio? É da vontade dele se essa ação na justiça lhe ser favorável? É da vontade dele salvar o teu casamento? É da vontade dele salvar a sua família? É da vontade dele te dar recurso financeiro? É da vontade dele te fazer prosperar? É da vontade dele arrancar essa enfermidade? É da vontade dele te curar? É da vontade dele te dar dons? É da vontade dele fazer essa igreja crescer, prosperar para a glória dele? Então tenha uma certeza, você está começando hoje uma jornada com o Deus que pode fazer todas as coisas, e Ele fará maravilhas extraordinárias. Deus abençoe. Deus abençoe.